Seja bem-vindo ao É Culpa do Algoritmo, o podcast onde a culpa nunca é nossa, é sempre do algoritmo. Ou Cara, é será que muito não? bom esse nome, né? Esse nome é muito bom. Eu gosto dele porque eu acho que retrata muito do nosso nicho e das experiências que a gente tem. Mas a gente tem que se apresentar, né? Sim. Até porque é um podcast que está sendo hosteado por dois anúncios, né? Exatamente. Então eu acho que a primeira coisa que é a ser falada é que eu sou Luiz Anúncio, meu sobrenome é realmente Anúncio. E o Sérgio, aquele é meu irmão e meu sócio na Revenue. E aí também é o patrocinador desse episódio aqui, que é o primeiro e dessa série toda que vai vir. E eu acho que a gente poderia, em algum momento, mostrar até uns documentos tampados ali para mostrar que é verdade mesmo sobrenome anúncio e não tinha outra coisa a não ser essa pra gente trabalhar. E, bom, basicamente, o porquê que a gente criou esse podcast, né? Eu acho que eu e o Sérgio, a gente troca muita ideia e troca muito link, muito vídeo, muita fonte de várias coisas o dia inteiro e quase sempre as nossas fontes são de fora do Brasil. E, cara, pode soar arrogância isso aí, só que, cara, a quantidade de conteúdo que a gente tem em português é muito menor que em inglês, né? Então, se você fala inglês, você já tem uma vantagem absurda em qualquer nicho, Sempre. porque você tem acesso às coisas que vêm antes, né? Sempre, sempre tem. E o porquê que a gente quis fazer esse podcast? Para trazer fontes inteligentes de verdade de quem está liderando, principalmente o nosso mercado, que é o ambiente que a gente tem domínio. Então a gente vai discutir os temas que a gente tem domínio. E qual é o nosso mercado? A gente está no mercado de performance. Então, basicamente, a gente está há 5 anos com uma empresa de assessoria de marketing, né? Mais especificamente ali em tráfego pago. Aí o tráfego pago começou a minguar ali em 2023, mais ou menos. E mesmo assim a gente tem uns super cases de tráfego, mas a gente teve que se mexer e hoje a gente é um one-stop shop de performance. Então, basicamente, você vai ter do tráfego pago, a prestação de serviço do CRM, ao software de CRM também é nosso. Então, você vai ter em um serviço só, em uma solução, você vai ter serviço mais software tudo junto. Muito prático, muito bom. E, cara, todos os nossos clientes, a gente não precisa nem falar muita coisa. Eu acho que vale a gente começar a trazer como convidado alguns clientes aqui para dar os depoimentos. Exatamente. Essa é a ideia, até porque no dia a dia eles vão mostrar um pouco do que a gente entrega, né? Da diferença e da visão sistêmica, que é o que eu acho que pega. E assim, se Exatamente. até a AI tem um processamento de dados muito melhor em inglês, por que não também a parte de conteúdo em si também não teria, sabe? O que a gente consome, o que a gente faz, o que a gente executa. E, Se e alguém a, que vê esse. a TDAH bateu Pode falar. forte, mas eu estava devendo isso daqui, né? Eu vou entregar um Aí, pouco da ó. minha data de nascimento, mas aqui Toma é o essa. comprovante Toma essa. Esse aqui é o do maior RG. argumento de fechamento de contrato que a nossa empresa tem. Não tem como desviar disso, cara. É o super trunfo. Mas, falando sobre conteúdo em inglês, olha, a gente já tá aqui há quase 5 minutos, a gente não começou sequer a falar do tema principal aqui desse episódio, que é o primeiro, que é super especial. Mas, caraca, o TDAH bateu tão forte que eu esqueci aqui totalmente o que eu ia falar, né? Olha, verte. Olha aí. Mas era antes disso, mas foda-se, depois eu vou lembrar e eu vou falar aqui. Mas vamos direto pro tema e em algum momento vai dar um estalo. O tema de hoje aqui que a gente separou é IA vertical. E, cara, tem muita gente falando sobre IA, mas de um jeito muito superficial aqui no Brasil. E eu falei, pô, vou começar a compartilhar as coisas que eu. O tipo de fonte que eu compartilho com o Sérgio, eu vou compartilhar de uma maneira mais pública, né? Então, Importante. eu vou dar aqui um overview do que são as AIs verticais. Então, indo aqui um pouco mais aprofundado, e acho que dá para ver aqui, né? Deixa eu até esconder Aliás, esse que thumbnail aqui para ficar maior. é um assunto que está bem em hype, né? Você vê, depois da galera vendendo curso de N8N para fazer a gente e a vertical vem em segundo lugar, você começa a ver É, em todo lugar, total. em todo canal. Total, total. E aí a ideia é eu trazer essas coisas mais técnicas aqui para discussão. Então, tanto é, pegando conteúdo gringo e trazendo para o português e mastigando ele, colocando de uma forma mais simples, como também trazendo exemplos de aplicação do que a gente está fazendo aqui dentro da Revenue para vocês também terem ideia. De repente daqui vai sair aqui nos comentários, pô, eu tô fazendo algo parecido com vocês também. Então, o que são as AIs verticais, né? O que é o uso disso e por que eles importam? Pensa, muita gente está usando as LLMs na própria UI, né? Você vai olhar Uhum. para ChatGPT, para o Claude, Grok, todas essas aí. Grok E com quando você Q. tá Grok com Q, e cara, ali dentro você tá consumindo uma inteligência generalista. Então a gente tem que aprender a entender como as coisas funcionam. No final do dia, você tem
o cérebro, que é o modelo, o processador de informação, o tal previsor do próximo token, e você tem a informação que ele foi treinado. Só que imagina só se você pudesse colocar esse conhecimento que só a sua empresa tem, seja fax, seja fax frequently asked questions, tá? Não fax que passava o papelzinho. É, se você pudesse passar dados de pedidos dos usuários, base de produtos, é, tudo que são dados da empresa que seria útil de alguma maneira para atendimento ou de repente para vendas mesmo. Imagina se você pudesse conectar esse conhecimento com o cérebro, com um superprocessador de dados e desse uma task específica e estreita para ele. É disso que as AIs verticais saem. Então, trazendo para uma aplicação muito simples, acho que fácil de entender, já que você, Sérgio, citou, deu exemplo maravilhoso dos agentes de N8N, dos cursos, dos templates que a galera anda comprando por aí, que é o low ticket que acho que mais tá vendendo, seria basicamente aquilo bem feito é um exercício de IA vertical. Porque Uhum. você vai fornecer uma base de conhecimento para ele fazer o retrieve ali. Você vai dar um papel estreito para ele, que vai ser um assistente, um atendente. E qual a diferença de usar isso dentro da UI dos chats? Você está usando pela API, né? Então você está criando soluções que você vai usar só o motor, esse processador de conhecimento, vai conectar por API com essa base de conhecimento, com as coisas que ele precisa consultar. E aí você vai conseguir ter usos corporativos de verdade. Por ele ter Sim. uso estreito também, ele vai pirar menos. Você vai delimitar muito mais as coisas que ele vai fazer e delimitar principalmente o que ele não pode fazer. Então, essas coisas são mais que suficientes para começar a criar soluções corporativas de verdade. E não pegar aqueles templatezinhos bunda que o pessoal te vende de 40, 50 pontos. Se você não sabe o fundamento, você não sabe, cara, como que funcionam as integrações de dados entre aplicativos, não sabe tratamento de dados, não sabe. Cara, Sim. não vou nem entrar aqui em específicos, porque eu acho que nem é o público, né? Uhum. Mas o princípio para fazer bons agentes de IA vertical é saber os fundamentos, né? Uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça aqui é que a tecnologia desintermedia tudo. Sempre. E só que a gente tá em uma era aqui, né, essa era da AI, entrando em uma fase que a gente pegou uma transformação massiva de tecnologia e vai desintermediar coisas em massa mesmo. E, cara, por um lado, você pode olhar pelo ângulo, né, que, pô, vai substituir pessoas no ambiente de trabalho. Ou você pode olhar pelo outro, que você tira as barreiras para empreender. Tipo, as barreiras de entrada de basicamente qualquer nicho de serviços, principalmente, vão pro saco, assim. Eu estava E não vendo vamos longe. um estudo, até Pode... fazendo um parênteses aí, né, no que você está comentando, que o número de one-person business e o número, né, das empresas mais restritas vai ter um aumento assim vultuoso nos próximos anos, principalmente devido a essa movimentação, né? Por um lado, você tem a redução dos empregos, mas só que por outro, você tem a criação de soluções específicas gigantescas. E essa é a minha visão, mas depois eu quero saber a sua. Entre as IAs horizontais, que hoje a gente tem uma pilha, né? Que o cara vende que ele tem uma solução de agente de IA treinado por vários modelos em soluções específicas. É quando você vai ver uma API na OpenAI, que o cara tem com um prompt de 2 linhas por trás. E Não, e aí o nem é um cara. agente, né? Não, não, nem é. É uma Conceitualmente é completamente automação. errada. E aí Mas cara, vende hoje. desculpa por interromper, mas, cara, existe. Se a gente for olhar por fases do mercado, é muito claro, assim, eu acho que começou essa onda de automação, veio antes de Uhum. automação com AI, lá por 2020, 2021. Foi quando começou a emergir Make.com, N8N, a galera começou a falar, principalmente aqui no Brasil, começou a ter algumas pessoas de um tamanho razoável falando sobre isso. Acho que ainda veio um Inclusive, eu pouco começo. antes no Zapier, né? Eu O tenho. Zapier foi mais ou menos na mesma época, né? Uhum. Mas se você olhar numa timeline, começou mais ou menos ali em 2020, 2021, mas super embrionário, muito menos intuitivo do que é hoje. E, cara, hoje tá em um nível absurdo, absurdo. Tipo, e o que que acontece nas mudanças muito rápidas? Tem que pensar que a construção de um agente, e por agente eu tô falando da AI vertical mesmo aqui, ela demanda você ter uma evolução de conhecimentos. Para você entender, um agente ele vai ter integrações, porque ele precisa executar coisas.
Para você entender essa lógica, você precisa entender de integrações, de APIs. Você precisa entender o que é uma requisição HTTP. Você precisa entender formato de dados, como você vai tratar, como que faz um merge, como que faz um filtro, como que faz... Cara, isso nas diferentes ferramentas. O que é um JSON? Isso é a premissa básica. Aprendeu isso, você precisa do skill de AI. Então você precisa aprender a dar bons prompts. Aprender dentro dessa classificação de bons prompts, entender o que é a definição de um bom prompt. Se ele é grande, qual a formatação dele, sem markdown, se não é, qual a absorção. Por exemplo, prompt muito grande, ele tende a absorver melhor as ordens do começo e no final. Uhum. É ler artigo científico da primeira coisa, ter conhecimento de fundamento, que eu falei, de automação, depois AI. Para sair esse cara aqui, né, os agentes de IA, você precisa ter as duas coisas juntas. Uhum. São os dois skills para se fazer bem feito e saírem soluções para a empresa de verdade. E, cara, a gente vê que não é o caso. É um monte de gente que não sabe fazer um PROC V no Excel, mas tá aí brincando. E eu vejo, cara, justamente por estar em vários grupos, né? Pô, a gente se qualificou muito ao longo desse tempo, mas a gente foi se aprofundando absurdamente. E eu vejo nos grupos dos cursos a galera tirando dúvidas de coisas, tipo, com fluxos super complexos, mas com dúvidas sobre fundamentos. Cara, 99% das vezes, assim, é um negócio bizarro, bizarro mesmo. Sim, sim. E olha que hoje em dia você tem a própria AI te ensina a criar agentes de AI, entendeu? Hoje em dia a barreira é mínima. Eu mesmo, quando fui entrar para mexer dentro de uma página em HTML, se fosse há alguns anos, mesmo com alguns conhecimentos de programação que eu tenho, mas são bem rasos. Se fosse alguns anos, eu não conseguiria fazer. Hoje eu peguei e montei tudo com os pés nas costas, né? Usando, bom, o próprio V0, né? Usando algumas soluções de ponta que até foi você mesmo que trouxe, né? Para cá, para dentro da Revenue. Exatamente. Exatamente. Aí eu até aproveito esse gancho. Por quê? Você comentou de usar AI para resolver problemas de AI. E para mim, Ah, essa foi a transformação número um que eu acho que fez a gente dar o salto que a gente deu esse ano. Porque eu não estou falando que foi isso sozinho, mas a evolução que nós aí que estamos puxando essa empresa tivemos aí como profissionais tem tudo a ver com isso. Assim, sim. o ganho de velocidade e de qualidade das entregas que a gente teve, do que foi passado para o time, do que foi melhorado de processo, de absolutamente tudo, veio desse ciclo. E eu acho que uma vez que você implementa isso na sua cabeça, tipo, você passa a ter loops de usar AI para resolver AI, e claro, que tendo todos os fundamentos para entender o que são boas respostas, o que são piradas, que custom GPT que você vai usar, ou então se você está construindo algo, como é que você garante que aquele processo ele é confiável. Cara, tudo isso vem dessa mudança, porque, pô, a gente já não é mais tão novo, né? Claro, Pô, eu claro. tenho 30, E outra você coisa, tá você com acaba não 35. sendo nativo, né? Uma coisa são as novas crianças que vêm aí, geração alfa, geração beta, que vem a 1.000 por hora e que vai ser AI native, né? Tanto É, que eu que já tenho já 2 filhos, eu olho nas grades curriculares da escola e eu vejo e analiso como são as grades curriculares de tecnologia, de AI, porque, cara, se não criar esse mindset de que você precisa da AI, até para você fazer um bom prompt para a AI rodar, se você não souber inglês, que também é outro ponto que você bate na tecla em todos os stories todo santo dia e que é a mais pura verdade, cara, você vai ser medíocre, infelizmente, principalmente nesse exatamente. país. Exatamente. Ó, eu separei aqui várias fontes muito legais, e aí seguindo essa linha que eu coloquei no início do episódio de fontes inteligentes aqui, de super empresas ou então de autores muito famosos. Uhum. Mas antes de seguir, aproveitando esse gancho do Aprenda Inglês, eu vou só parar de compartilhar minha tela e eu vou abrir aqui um deep research que eu fiz com o GPT sobre dar prompts em inglês. Esse aqui foi um dos melhores, cara. É um PDFzinho, eu até salvei ele. E olha, para você que está assistindo, a gente está dando toda essa volta, não é só porque a gente tem um TDAH meio forte, mas é porque a gente precisa antes dar uma visão para depois a gente entrar e começar a explicar como um dummy o que são as IAs verticais e como elas podem mudar o modelo do seu negócio ou do negócio dos seus clientes, né? Até porque o objetivo nosso, quando a gente implementa alguma solução de AI, e aí é o superpoder, porque a gente faz isso junto com geração de demanda, né, com tráfego. Sim. É... Caraca, olha, o TDAH tá brutal, brutal mesmo, velho. Mas, cara, ó, eu vou cortar essa parte depois aqui. É muito bom, caralho, travou. É... Ó, eu achei aqui.
olha só o deep research que eu gerei. Então, eu, Luiz, tinha uma percepção que, dando prompts em inglês, você tinha melhores resultados. Só que eu achava que eu estava enviesado. Aí eu pedi para AI de novo, usar AI para resolver problemas de AI, tirar dúvidas existenciais suas, para ele fazer uma pesquisa super aprofundada. E aqui tem 4 páginas aqui, um monte de fontes e tudo mais. Tem 26 fontes. E as fontes são artigos científicos do porquê que as LLMs elas performam melhor em inglês do que em português. E cara, ó, isso aqui vai servir para você aprender inglês de vez. E cara, pelo menos aprender a escrever inglês. Eu sei que são 2 etapas diferentes, aprender a escrever e depois a falar. Falar exige muito mais, né? Mas olha isso. 92 a 93% dos dados que o GPT-3, que foi o primeiro modelo, foi treinado, estavam em inglês. Nossa. Eu não fazia, 93. eu não fazia ideia que tinha esse nível de disparidade, assim, né? Eu tô vendo ali, né, que é desproporcional, né, a quantidade de dados, né, que a própria IA é treinada, mas 92 a 93% é esmagador. Eu imagino o quanto que é português, né? Cara, e olha aqui, ó. Uma coisa são os dados que os modelos foram treinados. Aqui a gente tá falando do GPT-3. E aí depois ele fala do método Llama 2, que foi 90%. E a hora que a gente olha para os dados em geral na internet, olha só, English Uhum. pages outnumber Portuguese by about 20 to 1. É tipo 95 a Caraca. 5%. Então, cara, não tem como. Ó, leading LLMs tend to be more fluent and knowledgeable in English, and their excellent performance is often limited to some common language such as English. Mais Não, pra mas baixo caramba, aqui, mas fazendo o cálculo aqui, né? Se 92 a 93%, né, são tokens em inglês. Os outros 7 são others, certo? Então quer é, dizer que dos e o outros português tá no 7, meio. 5 é português? Porque está de 20 para 1. Não. Uma coisa são os tokens que os dados foram treinados e o outro é a quantidade de artigos, de dados que existem em português na Ah, internet como tá. um todo, Não, entendeu? porque eu imagino que ainda assim, dentro dos 7%, você tem as segundas línguas, né? Por exemplo, A segunda é o mandarim, espanhol. espanhol, É, né? Em tese, tudo bem, né? Que a OpenAI é uma das big americana. techs americanas, né? Mas mesmo assim deve ter um volume razoável em mandarim, né? Português, É, contando com o nosso QI médio e a quantidade de analfabetos no país, tenho certeza que de 7% deve ser uma fatia escrota, assim. minúsculo. A gente não lê, e, tipo, se a gente não lê, a gente tende, generalizando pra caralho, né? Mas a gente tende a produzir menos coisas, né, também. Uhum. E aí, o que que acontece? Se você pegar aqueles modelos que fazem reasoning, tipo os que começam com O, você vai ver que ele Aham. vai pegar o seu prompt em português, ele vai pensar em inglês e Só vai ele já traduzir de queimou uma volta pro, energia pro absurda. português. E justamente, o ponto não é nem que tá gastando mais dinheiro ou não. O ponto é que ele perde eficiência. É, não, Agora, mais dinheiro não, né? Fixo o valor. e agora você imagina quem faz prompt de agente, né? Que é algo muito mais complexo e que tem mais idas e voltas, tem mais chance de dar errado em português. Imagina a exponencial disso que a gente está vendo aqui acontecendo. Nossa. Enfim, isso aqui é muito legal e eu acho que confirmou tudo que eu já sabia, né? É, Agora, até indo para essa primeira pergunta que estava nessa página que você estava aí, Luiz, que aí eu quero ouvir de você. Mas assim, eu queria ouvir de você explicando para um dummy, assim, para quem, por exemplo, contratou o ChatGPT Pro ontem. O que que é uma IA vertical, do ponto de vista dummy, e na sua opinião? vou voltar até pro fluxogramazinho aqui. Ela tem uma inteligência específica, então ela precisa ter um papel e uma base de conhecimento. E ela, vou dar um exemplo simples aqui. Um agente de atendimento de um e-commerce. Ele vai ter ações específicas. Ele vai poder consultar uma tabela de pedidos. Ele vai saber dar resposta sobre isso. Ele vai saber também dar resposta sobre um Q&A que você mandou, uma FAQ, que vai ser em quanto tempo chega o meu pedido, tempo de preparação, como que os produtos vêm embalados, se for alimento, Uhum. se é resfriado ou congelado, coisas desse tipo. Então, esse é um exemplo. A gente poderia estar falando de um uso muito comum de um SDR. Um Sim. SDR em uma empresa que faz vendas B2B, ele vai ter também conhecimento específico, ele vai estar conectado em um workflow, então ele vai estar conectado com outras aplicações, seja um Google Sheets que ele vai pesquisar alguma coisa, seja uma outra aplicação que vai permitir, por exemplo, a hora que a pessoa
estiver conversando com a gente e falar qual o site dela, que ele consiga sair, pesquisar alguma coisa do site e voltar. Customização, ele é fine-tuned usando só os dados que você der, então é usar a IA como motor e não estou falando aqui que é sempre, mas idealmente a gente está falando de sistemas com multi-agentes, né? Então, Sim. eles integram como se fosse uma hierarquia de uma empresa. Pensando num desenvolvimento mais de médio a longo prazo, a gente deveria sempre chegar nisso, porque, cara, não tem jeito. A gente consegue tranquilamente, com a qualidade que tem hoje, substituir humano que faz processo muito logístico, de tirar coisa de um lugar e colocar no outro, ou respostas muito simples ou operacionais. Tipo, isso tá. Ainda Não tem mais como. os copilotos, né? Que aí É, você pode montar, né? Eu tava até olhando, até dando uma pausa aí. Eu tava vendo um conteúdo no LinkedIn, e aí um cara, eu vou fazer o marketing aí pro cara, mas esse tal aqui de Thiago, ele tava conversando aqui que ele tava lendo aquele livro do Why Startups Fail. Ele tava falando sei. que ele tava na página 147, e aí ele chegou e deu um estalo, tipo, construa o MVP. Era só isso que tava na página. Senão você nunca vai sair dessa. E aí ele parou e refletiu. Putz, como que eu vou lançar o meu MVP? E aí, a grande ideia dele, o que era o MVP dele? Cara, é uma telinha, é um chat, onde ele colocou todo o conhecimento dele de fundador de uma empresa e ele criou um copiloto para o fundador, com todo o conhecimento interno dele. E aí, claro, você pode até ver E aí aqui até um custom pela GPT, quantidade né? de comentários, isso dá em Ah. minutos. São pessoas pedindo acesso a essa E ó, eu vou plataforma além. dele. Eu vou além. É, Eu falei que tecnologia desintermedia. A Uhum. gente pensa inicialmente em serviços. Mas se você pensar no mercado de infoprodutos, a gente consegue desintermediar o curso. Calma que eu vou chegar. O Hum. desintermediar que eu tô falando é a pessoa, ela compra um curso como uma ponte para chegar onde ela quer, por meio do Sim. conhecimento. E essa é a premissa. Qual o próximo passo de quem vende educação? Fazer para a pessoa. O nível mais elevado de educação é alguém fazer por você. Se pensar em uma escala da execução do negócio. É Tudo, assessoria, né? todos os produtos de educação deveriam terminar em um serviço. E só, pensando numa esteira que sempre tem ponta a ponta. Não tô O falando que é high certo ou ticket, não. né? O high ticket deveria ser um serviço. Se é lucrativo, se não é, não quero saber. Eu tô só falando que é o último passo. A questão é, e se pudesse fazer, entendeu? Porque, pensa, você é um especialista em uma coisa específica, sei lá, em costurar. No caso, costurar é um negócio físico, mas vai. O fazer para a pessoa é dar todas as dicas precisas. Se você tivesse uma maneira de compartilhar o seu cérebro, você não precisava vender um curso gravado. A gente tá falando disso, entendeu? Exatamente. Essa que é a grande transformação. E, Cara, é e uma doideira sobre isso. o high ticket que você comentou, né? Sobre a execução, eu percebi algumas movimentações do mercado, dos grandes mesmo, que encaixam exatamente esse modelo que você falou. O próprio Grupo Primo, né? Uhum. Educação, educação, educação. E aí tem a V4 aqui na ponta, a V4 Company rodando. O que aconteceu? A V4 é um dos players que tem maior capilaridade no mercado de assessoria, de execução de performance hoje, né? Principalmente pelo modelo de franquias deles. E aí, o que aconteceu? Claro, o G4 Educação, que é um outro big player de educação aqui que a gente tem, eles não têm um produto final de execução. Quando você chega ali no G4 Club, que é um produto de 200k anuais, trava ali, mas é um produto de networking, não é um produto de execução. Você nunca vai ter Hum. um player do seu lado executando. E aí, o que Nunca tem feito aconteceu? para você, né? Fala a verdade, nem aconteceu, porque acho que eu vi que vai ser no dia 14 ou 15 de julho, um negócio assim, estavam fazendo uma antecipação. Vai ter um produto V4 featuring G4, que aí vai ser a união da educação com a execução, né? Que no final Faz do todo dia sentido. é o que precisa, né? Principalmente para esses big players de educação. Não, faz total sentido. E aí eu até separei aqui um. Cara, a Também é gente uma foi fonte longe, hein, do não AI muito. vertical, hein? A gente viajou, Ah, a gente tá indo para as aplicações. a gente tá parecendo o Icaro de Carvalho, às vezes quando ele vai, ele pivota, 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 e aí ele precisa voltar no passo um. É, aqui é uma fonte que nem tanta gente, pelo menos aqui próxima, né, aqui do Brasil mesmo conhece. Acho que mais a galera de tecnologia que consome, mas é o Reddit. E aí eu achei essa thread aqui que é muito legal. Por quê? Se você não consome nada aqui de fora sobre esse tema de agência de marketing, talvez aqui fique algo desconhecido, mas se você consome um pouco, você deve saber que AAA, né, que chamamos 3 As, ou AI Automation Agency,
É um tema que, cara, foi muito falado nos últimos 2, 3 anos. E basicamente é um modelo de agência que presta exatamente o que a gente estava falando. Sejam soluções mais simples de AI, seja só de automação. E nesse caso aqui a gente está falando das duas coisas juntas e já com apelo de agentes, porque é o momento que a gente está vivendo. 99% das vezes a gente está falando de um trabalho de desenvolvimento sem código, né? Então, com todas essas ferramentas que a gente citou no comecinho do episódio. E nessa trend aqui tem uma série de insights muito legais e que a gente foi vendo aí durante a história, né? Então, tem muito sobre como tocar um negócio que não é um negócio mágico, como você deve vender isso pro cliente. Então, todas as coisas que a gente prega. Só sei que, cara, eu separei isso porque é, deu uma identificação muito grande, porque a gente tá em um momento que o tema tá super hypado. As pessoas estão comprando absolutamente qualquer coisa que tem AI e é assustador. Assustador porque a gente fala com muita gente. E a conversa minha com o Sérgio, muitas vezes no almoço, cara, dava pra gente lavar a alma de fazer dinheiro se a gente fosse muito mau caráter e vendesse o que as pessoas não precisam, sabe? A gente teve uns casos bizarros nos últimos tempos de gente que já era cliente mesmo e falando assim: eu queria fazer tal coisa com AI. Aí, quando a gente fazia as perguntas básicas, né? Porque AI ela vai servir como combustível, como um ganho de lucratividade para um processo que já existe, né? Você vai enriquecer uma base, você vai melhorar a atendimento, Exatamente. você vai melhorar a taxa A de conversão de AI, algo que existe, né? a AI ajuda a melhorar, ela não ajuda a criar, Exato. E, cara, né, do aconteceu umas zero. 4, 5 vezes, até ficou umas situações bizarras e meio chatas, mas, cara, a gente tem que agir com responsabilidade. Eu tô prestando um serviço. E eu perguntava, cara, mas esse processo que você quer fazer já existe? Não, não, não. Então, tipo, cara, em qualquer hype, eu acho, do mercado, pra quem presta serviço, ter que ser o adultão, né, da sala é muito, muito, muito chato. Mas você tem que ser, cara. Uhum. Eu não vou fazer um negócio que não vai funcionar pra você. Porque no final, o de quem tá na reta é o nosso, né? É a Claro, é reputação a e tudo mais. reputação da empresa. Então, E aproveitando e fazendo um comentário, já que você está no Reddit, eu prometo que eu não vou fugir muito do assunto, mas você ouviu falar do que é o GEO? O GEO, que é o novo SEO sim, sim, dentro sim. É o das SEO. LLMs? Eu vi um estudo que falava de onde, tipo, cada plataforma, né? Por exemplo, a OpenAI, o Claude, o Grok, cada uma tem o seu pool de análise, né? Aonde vão ser analisadas e aonde vão ser puxadas essas informações. E na OpenAI, conteúdos no Reddit é o segundo maior canal de análise É da mesmo. OpenAI. Acho que, se eu não me engano, era 35, 36% da base que é analisada. Ou seja, aí é um ouro está sendo deixado para a Cara, galera. sabe por quê? Conteúdos colocados aqui te colocam. É porque tem rating, né? Se você Sim, vê, não é nem o Reddit só. As redes sociais estão ranqueando muito bem. Mas por quê? De novo, sou zero técnico aqui de modelo, mas pensando em eu sou um modelo e eu tô indo buscar as informações rapidamente que uma pessoa pesquisou, se eu for em lugares que tem algum score de relevância, que no caso das redes todas têm, né? Tem relevância para sim. as postagens. É muito mais fácil. Então, faz total sentido ranquear melhor. Faz Não, e total, total assim, sentido. imagina daqui a alguns anos, quando o uso mesmo das AI se popularizarem, né, um pouco mais ainda, né? O crescimento foi absurdo nos últimos 2, 3 anos, mas agora para os próximos 2, 3, o gap vai ser mais exponencial ainda, né? O crescimento. Então Com certeza. imagina quando todo mundo realmente perguntar se você tiver um negócio que ele está ranqueado lá e que o próprio chat GPT ele indica o seu negócio ali. E outra, o gap por exemplo, da OpenAI para o Google, que eu estava lendo, no Google, as pessoas elas acessam a landing page cheias de objeção, acham que você é um scam, é, olham, te pesquisam no Reclame Aqui. É um negócio que elas não entram com 100% de confiança ali. Agora, o GPT é completamente diferente. O GPT que eu falo, claro, é o OpenAI. Quando a pessoa ela lê um artigo e vê uma indicação, acesse o tal, faça um passo a passo, contrate o tal. Puta, É curadoria. Independente de ser um robô curando, é curadoria. É melhor do que um robô que listou não parece curadoria, mas agora um robô que escreveu pra você de maneira personalizada parece curadoria. exatamente, Então, é exatamente. basicamente isso. Cara, eu separei aqui também esse cara aqui que, Ah, porra, o é Fagion, o ele é bruto, Brunão, ele né? é incrível. Porque, cara, ele é, na moral, é o único dos brasileiros aqui que falam de negócio de marketing que eu acompanho direto, assim, que eu vejo todos. Porque ele traz referências muito inteligentes. É um cara que veio do mundo corporativo também. E queira ou não, vir do mundo corporativo tem muitos benefícios. A gente sabe disso, a gente sabe que é diferente.
E, cara, ele tem esse vídeo aqui, A Vertical para Leigos, que é muito legal. E basicamente analisando as mesmas fontes que a gente trouxe aqui, né? Que é basicamente de grandes fundos, né? De venture capital, que são os caras que estão colocando dinheiro nisso. Então vale super aqui ver esse vídeo aqui dele, que é interessante. Tem esse e tem mais um, e basicamente são os vídeos dele que porraram, assim, de visualização. E vai ajudar a responder aquela primeira pergunta que eu fiz, né? Do IA Vertical for Dummies aí, para quem quiser se Exatamente. aprofundar também. Exatamente. Agora, aproveitando aí esse primeiro episódio, que foi quase que só conteúdo e trocação de ideias sobre um tema muito interessante, a gente tem que fazer um jabazinho aqui, aproveitar o espaço. Claro. Pô, eu sou da área comercial, tenho um pipeline de vendas, tenho meta para bater todo mês. Nós estamos no dia 10. Ainda não deu um terço do Exatamente. resultado. Exatamente. Porque por mais que, cara, a gente tem um produto incrível, e se você só de ler a nossa página aqui, você já vai entender o que a gente está fazendo, né? A gente precisa também vender, a gente precisa dar push nele. A gente sabe que ele vem sozinho se muita gente tiver conhecimento dele, mas não tem jeito. E é o seguinte, na Revenue, a gente tem uma proposta totalmente diferente. Além de prestar um pacote de serviços muito maior, né, e ter muita tecnologia nesse meio, você vai substituir custo. Sim. Então, você já paga aí R$ 1.500 de RD, de HubSpot, de qualquer que seja o CRM. Se a sua empresa é minimamente estruturada, você já tem um CRM, a gente sabe que você gasta mais ou menos isso. Aqui é a chance de você ter as duas coisas juntas. Aí você fala, pô, beleza, Luiz, mas como é que você substitui isso? A gente tem um software. Então, a gente vai te providenciar aí o serviço, mais a licença do CRM. Só que não é um CRM qualquer. Nosso CRM, ele é um white label do Go High Level. Se você não conhece Go High Level, vai dar uma pesquisada. Não vou abrir aqui se deu trabalho de dar um Google, mas é basicamente o maior CRM aí dos Estados Unidos. Até foi um Premiado. dos softwares de automação mais usados do ano passado. Tem um monte de prêmio, uma empresa está crescendo super rápida, com investimento e tudo mais. Tem uma ferramenta super robusta e que a gente trouxe para o Brasil, né? E trazer, leia-se, traduzir e ter suporte em português. E a gente implementa tudo junto. Então, o que a gente mais vê, a gente contratando o CRM, um RD da vida e não fazendo absolutamente nada lá. RD E nesse Station, caso, Como, Bitrix, pagando um absurdo, ganhando um user e senha e campeão, se vira aí. brilha o olho, contrata e abandona. E aqui a gente vai vender as duas coisas junto, então vai ter o serviço junto, basicamente para garantir que você faça, né? Que para garantir que as coisas aconteçam. A E a ideia gente já aqui não é trabalhou com ser grandes fontes. academia. A ideia aqui não é ser É, academia. Que a academia é o maior exatamente. business que você contrata e não vai. Então aqui a gente Exatamente. força aí. A gente já trabalhou com marcas aqui que você conhece, acho que não precisa nem de muitas apresentações, né? E já tem três aqui de capital aberto, fica fácil de identificar. Aqui na própria página, a gente tem o breakdown dos serviços que a gente faz, como que a gente implementa. Tem valor para você não falar que, cheguei na reunião e é tudo muito mais caro. E tem um outro ponto muito interessante que casa super com esse tema aqui do episódio. A gente fez tudo isso aqui usando Vibe Coding. Então, basicamente, a gente usou Ó uma o das V0 aí. ferramentas principais, é o V0, que é o amiguinho do Lovable ali, né? É o arquirrival, mas funciona da mesma maneira para construir o código dessa página aqui. Então, aí a gente tem feito isso para vários clientes. Inclusive, aproveitando esse gancho aqui para vocês verem até onde a gente acaba indo, eu fiz um gerador de estratégia de tráfego. Então, tem muita gente que acaba te vendendo uma estratégia em PDF, um planejamento, uma coisa assim. E aqui basicamente a gente faz de graça isso. Então você vai preencher o nome da sua empresa, o site, segmento, idade mínima e máxima do seu público, gênero, canais, se tem ou não preferência, o orçamento, e vai sair um mapa mental com a estratégia inteira. Tudo feito usando Vibe Coding para fazer o esquema todo da página, as trocas de dados e tudo mais. E por trás tem um fluxo com AI que gera esse mapa mental, que ele sai vetorizado, sai bonitão. Não vou gerar aqui para não gerar custo pra gente aí. Por favor. Mas é isso. Mas eu não sei se o Sérgio quer complementar algo sobre, que ele quer o comercial aí. Não, exatamente. Eu acho que muita gente deve ter perguntado quando você deu o scroll e chegou lá na parte dos valores, mas nossa, Luiz, 4.997 mensais, 6 meses. A gente precisa comparar na maçã com maçã. Aqui você não está comparando só o seu RD Station Pro de 3.000 com a nossa solução de 5.000. Aqui você tem o seu RD Station Pro de 3.000, você tem o ManyChat, aqui você tem a sua ferramenta de automação de WhatsApp. É um, é um leque de ferramentas junto com um gestor de tráfego pago, um gestor de automações e um gestor do seu CRM para criar regras de recuperação e nutrição dos seus leads barra clientes. Então, é muita coisa, que basicamente é tudo o que você precisa, bom, para
de novo, não adquirir uma ferramenta e se portar como a Smart Fit que você contrata e não vai a mais de 60 dias, né? Exato. Aliás, o meu experimento de vender um infoproduto começo do ano, acho que 30 e poucas pessoas compraram o MVP que eu soltei Bizarro, né? e era um template para o nosso CRM. É o Acho que low duas ticket pessoas que se resgataram pagou, o né? template. É, tipo, cara, a gente tava no planejamento, eu vendi o template para a pessoa usar o template, ela tem que pegar uma licença que era de graça. Duas pessoas das 30 e poucas. E olha que tinha régua de follow-up para ativar e a galera usar para não gerar custo. Mas é isso, a galera Que compra e você cara, usava, que você usava até de um cliente gringo, né? Que você puxou essa régua de recuperação, que funciona muito bem lá fora, mas Exato, aqui, nossa, foi exato. realmente assim, né? A gente acaba ficando se sentindo mal, porque a gente vende um produto e as pessoas não compram, né? Então, quem tem ali o Você tem que mínimo forçar para o de. cara usar o que ele comprou, basicamente. Exatamente. Mas é E é isso. isso. 46 minutos aí do primeiro episódio, acho que tá bom, né? Tá bom, pô. Tá ótimo. É isso. E aí, nas próximas semanas, a gente vai trazer uns conteúdos aí bem legais para vocês, um pouco aí do nosso dia a dia e das transformações que a gente está aqui para gerar e que nós também vamos gerar para vocês. Com certeza. Eu acho que vai enriquecer muito a gente trazer experiências pessoais aqui, né? Tipo, coisas que Claro. acontecem no dia a dia, discutir problemas a gente vai enriquecer muito. Mas a gente conta com vocês para comentarem aqui embaixo e se inscreverem nesse canal. E é isso. Pode fechar o episódio? Show. Valeu, Até, Luiz. até o próximo é culpa do algoritmo.